Olá, amigos, graça e paz. Aqui é o pastor Sandro Toledo e é com muita alegria que eu quero compartilhar com você esse áudio, esse devocional, para que gere fé no seu coração e você tenha um dia feliz e abençoado. Recentemente, em uma de minhas mensagens, eu falei sobre a esperança e disse que é praticamente impossível definir certas virtudes presentes no cristianismo. Como podemos definir o amor? Como definir graficamente o perdão? E, entre tantos outros benefícios que o Espírito Santo traz ao coração daqueles que o amam, a esperança talvez seja mais difícil de se definir. Há um ditado no Brasil que se costuma dizer que a esperança é a última que morre. Esperança é a palavra que muitos usam na hora da política para angariar votos. Esperança é a palavra mais usada pelas religiões. Todavia, hoje em dia, há um grande número de pessoas em depressão por causa de alguma esperança frustrada. A esperança está sempre ligada ao futuro. E como o futuro de tudo e de todos é incerto, a esperança sempre estará ligada ao indescritível. Todos nós precisamos dela. Todos, em alguma medida, lidamos com a esperança ou com a sua ausência. E assim todos devemos compreender o que a Sagrada Escritura diz sobre nossa segurança quanto ao futuro. Esperança é o ato de esperar, e esperar não é fácil. Ainda mais quando se espera tanto por algo que, depois de um longo tempo, acontece de uma forma completamente diferente daquela que sonhamos ou imaginamos. Nesse momento ficamos frustrados. A esperança é a última que morre, mas para alguns aparentemente já morreu. Frustrando-se com quem você menos imagina. Uma história na Bíblia sobre esperança frustrada sempre me chamou muita atenção. Ela nos fala de dois jovens que nutriam grande esperança quanto à vida e ao ministério de Jesus, mas que no dia da crucificação tudo acabou se desmoronando. Eles imaginavam que Jesus Cristo libertaria os judeus do jugo do Império Romano. Esperavam que o Messias fosse um grande libertador nacional. Seguiram ele, confiaram nele e sinceramente esperavam que a vida dele não terminasse daquela forma, recebendo a pior e mais terrível pena de morte da época, a crucificação. Leia atentamente essa história e veja como o Senhor lhes abriu os olhos para que compreendessem a verdadeira esperança que Deus deseja e que todos nós tenhamos. Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram.
É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem visto uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem nele ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, nessa cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram a Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 53. Querido, esse evento teve lugar no dia em que Cristo ressuscitou, no primeiro dia de um novo mundo que ressuscitou com ele. No entanto, as bênçãos desse novo mundo estavam atadas a um grupo muito pequeno que havia seguido e aprendido com Jesus.
E mesmo entre estes, a esperança que tinham sobre esse novo mundo foi frustrada quando o grande libertador e Messias acabou sendo morto de maneira mais trágica possível no primeiro século da era cristã. Esperanças frustradas. Talvez esse seja o melhor tema para esse devocional. Esse texto nos apresenta a história de dois jovens cujas esperanças haviam sido frustradas naquele dia. Eles estavam tristes, haviam sido discípulos de Jesus, cheios de esperança de que ele seria aquele que devolveria a Israel um reino independente e soberano, pois Cristo era tido por muitos como aquele que devolveria o reino a Israel. Cristo havia falado sobre o reino, havia feito milagres e ensinado coisas que apontavam como o Messias esperado. Havia uma grande expectativa sobre ele. Todavia, quando o viram ele crucificado, pairou a seguinte dúvida: será ele mesmo o Filho de Deus que viria ao mundo? Não era ele quem restauraria o reino a Israel? E como então ele está crucificado, morto e sepultado? Com a morte de Cristo, muitos se frustraram e se entristeceram. Até os apóstolos ficaram cheios de dúvida e medo e acabaram mortos e de serem mortos também. É quando Cleopas e seu amigo estão a caminho para a sua pequena aldeia chamada Emaús, que ficava a pouco mais de 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto caminhavam, dizem as Escrituras, o próprio Jesus aproximou-se deles e começou a acompanhar a conversa, perguntando-lhes: que palavras são essas que trocai entre vós? E nesse momento Cleopas, para muito entristecido e estranhando a pergunta, responde: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E Jesus, chamando-o para a conversa, pergunta: quais? Daí então percebemos a tristeza de Cleopas e seu amigo por causa de uma esperança frustrada. Eles confessam que esperavam que Jesus fosse aquele que remisse Israel. Porém, já era domingo. Jesus estava crucificado. Ah, querido, quantas vezes nós temos as nossas esperanças frustradas? Com frequência, eventos que parecem ser devastadores são fundamentais para a ação e o propósito de Deus em nossas vidas. Após exporem àquele desconhecido peregrino sobre tudo que havia acontecido naqueles últimos dias e a razão pela qual estavam tão tristes e frustrados, Jesus então começa a encher o coração deles com as Escrituras. Foi assim que teve início a pregação mais fantástica de toda a história da humanidade, onde o próprio Jesus pregou para uma audiência de 2 pessoas, pregando sobre ele mesmo, o Messias. Querido, eu quero dizer que os propósitos de Deus, tudo que Deus tem dito e falado, eu sei que talvez você já conheça essa história que eu estou falando através desse devocional, mas vamos refletir um pouco mais. Mais que uma pregação fantástica, aquele encontro, aquela experiência que aqueles 2 discípulos tiveram com Jesus, quando eles estavam a caminho de suas casas, da sua aldeia, e no momento que eles estavam se aproximando, Jesus simulou que iria continuar, iria para mais longe. Naquele momento, eles insistiram para que ele ficasse, para que jantasse e dormisse na casa deles. E Jesus aceitou. Assim, na hora da refeição, após Jesus ter dado graças pelo alimento, os olhos deles foram abertos para perceberem que aquele peregrino, aquele desconhecido, na verdade, era o próprio Jesus que havia sido morto e então agora estava vivo. Mas assim, de repente, também ele desapareceu. Eles correram de volta os 11 quilômetros até Jerusalém para contar tudo isso aos 11 apóstolos. E enquanto contavam, eis que Jesus novamente apareceu no meio deles, deixando a todos com um misto de medo, alegria e espanto. Agora não havia mais dúvida para ninguém. Jesus havia ressuscitado. Da mesma forma que aqueles discípulos no caminho de Emaús
também nós não estamos livres de nos frustrarmos com esperanças e expectativas em nossa vida espiritual ou em qualquer área da nossa vida. Deus nos deixou muitas promessas e nós, quando as conhecemos, agarramo-nos a elas com toda a nossa força e a nossa fé. E como as promessas de Deus para nós são de vida eterna, abundante, maravilhosa, de graça, às vezes não entendemos o porquê das dificuldades e dos sofrimentos. Mas eu quero dizer para você, alegra teu coração, confia na promessa que Deus te fez, na palavra de Deus, porque ela vai se cumprir. E com a mesma fé e confiança que você tem se agarrado nessa promessa, ela vai gerar um grande milagre e uma grande bênção na sua vida. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Eu te amo em Cristo Jesus. Pai amado, Deus querido, quero te dar graças por esse momento e pedir que o Senhor abençoe a cada um que ouve esse áudio, a cada um que está com o coração aberto e buscando a Ti, Pai, meditando nesse devocional. Eu sei que cada um tem uma promessa que o Senhor mesmo fez. Eu sei que muitas vezes as lutas, eu sei que muitas vezes as dificuldades, as adversidades, elas querem anular, cancelar, tentam fazer com que as promessas sejam anuladas em nossas vidas, mas não pode, Senhor, porque a Tua promessa, ela vai se cumprir. Essa é a nossa esperança, de que as Suas promessas se cumprirão em nós, Pai, de que se as Suas promessas se cumprirão em nossas vidas. Por isso, Pai, dá força a cada um que ouve esse áudio, que eles possam ter fé nesse momento, que ainda que as circunstâncias estejam totalmente adversas, que tudo esteja acontecendo, tudo ao contrário do que ele esperava, do que ela imaginava, mas que ele tenha o alicerce, a base, o firme fundamento da fé. Oh meu Deus, para que ele possa seguir em frente. Oh meu Deus, muitas vezes nós entendemos que a fé é como caminhar num precipício aberto, Pai, mas crendo que ali há uma ponte invisível. Então, que essa fé nos leve a alcançar, Senhor, todos os Teus propósitos e possamos, Senhor, viver as Tuas promessas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.